Amados irmãos, queridos amigos, minhas amadas e queridas irmãs em Jesus Cristo, muito obrigado a todos vocês por fazer parte da minha vida e do meu canal. Eu nunca me canso de dizer obrigado, porque vocês são a razão desse canal existir. Lógico, na minha vida pessoal, eu tenho minha comunhão pessoal com Deus. Meu caminhar com Deus, ele é constante. Como eu já disse em vídeos anteriores, eu amo acordar pela manhã com a Bíblia na mão. Seja ela virtual, no celular, seja ela no computador, ou mesmo no papel. Eu tenho 5 Bíblias físicas em casa, 5 versões diferentes. E esse ano eu resolvi fazer o ano bíblico numa versão, que é a versão da Bíblia Viva, a nova Bíblia Viva. Então eu faço o ano bíblico pelo computador por causa dessa versão. Eu não tenho essa versão no papel, né? Então são várias versões. Eu leio os Salmos à noite na nova versão transformadora. Então isso é o que eu tenho no costume diário de ler a Bíblia. Então eu vou buscando novas versões para diversificar a linguagem, para que eu possa perceber o contexto e criar um contexto para mim. Por isso eu já disse em alguns vídeos anteriores que quando eu leio a Bíblia, eu sempre coloco o eu, Renivaldo, dentro do texto bíblico. E ao ler os Salmos, eu pedi para você fazer a mesma coisa. Sempre que você for ler um Salmo, você pode aplicar seu nome em todos os Salmos. Então, Salmo 15, nós vimos lá, quem vai morar no céu? Quem vai morar na presença de Deus? Você pode colocar seu nome lá, tá bom? Lembrando das 10 características lá que apresenta daqueles que vão viver na presença de Deus, que não tem nada a ver como requisitos de salvação, tá? É importante você perceber isso. Os Salmos, ele tem uma linguagem própria, e essa linguagem é para que você simplesmente desenvolva o relacionamento com Deus. E no relacionamento com Deus, a gente sabe que a nossa salvação está garantida em Cristo. E tudo que eu faço é resultado dessa salvação. Eu tenho que viver essa salvação para que ela seja realmente efetiva para mim, e isso se reflete através da obediência. Hoje nós vamos analisar o Salmo 17, tá bom? E vamos orar primeiro. Então eu desejo, a minha saudação para você hoje é que o Espírito Santo abra a sua mente, abra o seu coração, para que você escute a voz de Deus e que Ele conduza você a uma experiência viva, uma experiência real com Deus, e que o seu crescimento espiritual esteja acima de qualquer crescimento nessa terra. Como eu disse a vocês, eu sou um estudante. Eu vivo fazendo pós-graduações, correndo atrás do meu mestrado. Isso é importante para a gente, mas não é a prioridade. A prioridade é você estar salvo em Cristo. A prioridade é você chegar ao céu. A prioridade é você ter a vida eterna. Essa é a prioridade. As outras coisas, disse Jesus Cristo, são acrescentadas àqueles que buscam em primeiro o reino de Deus. Tá bom? Ore comigo. Querido Pai, Deus de amor, estamos na Tua presença, Pai. E é muito gostoso estar na Tua presença. E nesse momento, neste lugar, nessa hora, queremos ouvir a Tua voz. Então, Senhor, esse Teu filho, a Tua filha que ora comigo nesta hora, derrama uma bênção especial sobre ele, derrama uma bênção especial sobre a sua casa. Contempla esse Teu filho, os planos que ele tem, os projetos de vida,
os sonhos de crescimento intelectual, profissional, e dá a vitória a teu filho e a tua filha. Mas, Senhor, que a prioridade do nosso coração continue sendo Jesus Cristo e a vida eterna. O céu continue sendo a prioridade máxima em nossa vida, para que a gente cresça. E se tivermos que passar por dificuldades, problemas, de sofrimento, que possamos ter a alegria de saber que o Senhor está conduzindo a nossa vida para o porto seguro da Canaã Celestial. Dá-nos a tua bênção, a tua paz, a tua direção e orientação nessa hora. Oramos e agradecemos ao Senhor, te pedindo que cure os enfermos, que resolva os nossos problemas, que nos dê vitória nos nossos conflitos, que nos dê paz, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu acho que é a primeira vez que você ouve uma oração ao som de uma orquestra natural, né? Passarinho cantando aqui em cima da minha cabeça enquanto a gente estava orando. Louvado seja Deus, né? Maravilhoso ouvir a natureza louvando a Deus. Salmo 17. Vamos lá. Ouve, Senhor, a minha causa justa, e atende ao meu clamor, que não procede de lábios fraudulentos. Baixe da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo, iniquidade nenhuma encontras em mim. Minha boca não transgride quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado. Os meus passos se fizeram à tua vereda, e os meus pés nunca se desviaram nem para a direita e nem para a esquerda. Eu te invoco, ó Deus, pois me respondestes. Inclina-me os ouvidos e acode à minha oração. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis, cerram o coração e falam com lábios insolentes. Ainda andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se como leão, ávidos por sua presa, ou leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma, com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam dos filhos, e os que lhe sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, e quando acordar, me satisfarei com ser semelhante a ti. Meu irmão, minha irmã, o Salmo 17 é um salmo riquíssimo de ensinamentos, e nós poderemos gastar aqui pelo menos uma semana explicando cada um desses versículos do Salmo 17. Eu vou pegar aqui 3 versículos para a nossa reflexão. Eu acredito que você já entendeu a dinâmica dos salmos que eu tenho apresentado. Você pode tirar muitas outras lições na sua meditação pessoal, na sua reflexão pessoal. Você vai parar e sentar. Eu gosto de ler os salmos no pôr do sol. Então eu
tenho esse hábito do culto da tarde, separar um momento para os salmos. E grandes lições Deus tem me ensinado através desses salmos. Agora, eu quero passar 3 lições que o Espírito Santo colocou em meu coração no Salmo 17. Veja, a primeira lição aqui, veja, vamos para o Salmo 17 de novo, vamos ler o versículo 1 e 2. Senhor, ouve a causa justa e atende ao meu clamor. Dê ouvidos à minha oração, que não procede de lábios fraudulentos. Versículo 2. Baixe a tua presença o meu julgamento, o julgamento a meu respeito, e os teus olhos veem. Os teus olhos veem os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração de noite, me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. Primeira lição aqui, meus irmãos, é que Davi fala como alguém que foi perdoado por Deus. E eu tenho dito em muitas lives que os filhos de Deus, eles vivem uma vida cristã vitoriosa, mesmo sendo ainda pecadores. Veja, eu sou salvo em Cristo, mas não sou sem pecado. Eu ainda tenho pecado. Jesus Cristo um dia estava na porta do templo e trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E eles queriam que Jesus Cristo autorizassem que eles apedrejassem aquela mulher. Jesus Cristo olhou fixamente para todos eles e disse: aquele dentre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O Salmo 17 começa justamente com essa realidade. Eu sou salvo em Cristo. E uma vez que eu sou salvo em Cristo, eu tenho que entender que eu ainda continuo sendo um pecador. Então, observe, eu estou dizendo que eu sou salvo em Cristo, mas não sou uma pessoa que não erra mais. Eu continuo com as mesmas fraquezas, eu continuo com as mesmas dificuldades de entender as coisas de Deus. Eu continuo com todas as limitações da natureza humana em mim. Mas eu sou salvo. E como disse Lutero, eu sou um pecador salvo e eu sou um salvo pecador. Infelizmente, nós temos que conviver com essa realidade. Agora, Davi, ele começa o Salmo 17 dizendo justamente algo que às vezes eu tenho dificuldade de entender. E você pode também ter dificuldade de entender isso, porque ele está dizendo: Senhor, se o Senhor olhar para mim, se o Senhor olhar para dentro de mim, o Senhor não vai ver iniquidade. Mas uma realidade que nós temos que entender aqui, veja, no versículo 1, no versículo 2 tem a palavra-chave para a gente entender essa questão aqui. Versículo 1 ele diz assim, ó: ouve a causa justa. Preste atenção. Versículo 2: a minha oração não procede de lábios fraudulentos, ou seja, eu vivo sinceramente a verdade. Eu vivo em sinceridade. Mesmo quando eu cometo erros por uma falha humana, por uma natureza humana que me leva a fazer o errado. Paulo entendeu isso em Romanos capítulo 7,
onde ele disse: Senhor, eu tento fazer o certo. Eu quero fazer o certo. A minha vida tem sido essa luta, porque eu quero fazer o bom, o que é certo, e eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, aquilo que me traz lágrimas, aquilo que me traz dor, aquilo que me traz angústia, eu tenho prazer de fazer. Então o cristão, ele vive essa dualidade, essa guerra interior entre o ser bom e o ser mal, o fazer o bem e o fazer o mal. E muitas vezes na nossa luta, a gente, pela fraqueza humana, pela natureza do pecado que habita em nós, a gente acaba errando. Agora, veja, justiça, no versículo 1, e sinceridade. Nós somos justos porque somos salvos em Cristo. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Agora, na justiça de Jesus Cristo, na bondade e misericórdia de Deus, ao enviar Jesus Cristo para me purificar de todo o pecado, quando Deus olha para mim, quando Ele me julga, quando Ele julga as minhas ações, Ele não vê a mim, Ele vê Jesus Cristo. Por isso Ele não pode enxergar pecado em mim, porque Ele vê Jesus Cristo habitando em mim. Meus irmãos, que tremenda responsabilidade representar Jesus Cristo nessa terra. Então nós precisamos desenvolver o caráter de Jesus Cristo. E eu já citei isso aqui e volto a repetir. Israel passou 40 anos no deserto, consequência de haverem pecado contra Deus. Eles pecaram lá em Cades Barneia, quando duvidaram das promessas de Deus, de entrar na terra, tomar posse da terra prometida. Eles acharam que eles se viram como gafanhotos e disseram que nem Deus podia livrá-los dos gigantes da terra de Canaã, e que eles queriam voltar para o Egito, e tentaram apedrejar os dois profetas de Deus, os dois servos de Deus, que disseram que eles podiam conquistar a terra, Josué e Caleb. Então esses homens, 603 mil homens, peregrinaram 40 anos no deserto. E tem um texto do livro de Deuteronômio, as filhas de Zelofeade, se eu não estou enganado, disseram: olha, nossos pais morreram vítimas dos pecados deles, tal. Lembrando que nós somos pecadores. Mas aí eles chegaram de novo em Cades Barneias, agora já na região de Peor, ali na fronteira de Moabe com a terra prometida, em Midian. Aí ali estavam os midianitas. Midianitas eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Esaú. E ali estavam os moabitas, descendentes de Ló, e amonitas, descendentes de Ló. Então, 3 povos vizinhos e parentes. Vejam, vizinhos e parentes estavam ali, vivendo naquela região ali, que Deus estabeleceu para eles morarem ali. E Deus disse para os filhos de Israel que eles não herdariam a terra deles, porque Deus havia dado aos midianitas a região de Seir, que é a terra de Esaú, ou Edom, né, que significa guisado vermelho. Então Deus deu aquela região para eles. Então ele disse: vocês não vão herdar essa terra, mas vocês vão comprar a água, vocês vão comprar o alimento ao passar na terra deles. Então eles chegaram ali na fronteira de Moabe, na fronteira de Midian, na fronteira da região de Amon. E agora os midianitas, os amonitas e os moabitas se uniram para destruir o povo de Deus. E eles contrataram um profeta da mentira, lógico, né? Chamado Balaão. E Balaão era servo de Deus.
um homem conduzido e guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo diz para ele, você não vai se meter nessa história, você pode ficar quietinho aí e não vai ter essa história de amaldiçoar o povo, não. Mas Balaão queria ganhar dinheiro. Então Balaque disse para Balaão, você precisa amaldiçoar esse povo e eu vou te dar rios de dinheiro se você amaldiçoar esse povo para mim. E Balaão vai lá e durante 4 vezes ele tenta amaldiçoar o povo de Deus por dinheiro. Não conseguindo, ele, numa dessas tentativas de amaldiçoar o povo, Números capítulo 23, Deus disse para Balaão falar a Balaque. Balaque, tá vendo esse povo aí? Eu não vejo pecado nesse povo. Não há iniquidade em Jacó. Como? 40 anos Deus estava punindo justamente os pecados deles. 40 anos e toda aquela geração morreu no deserto, vítimas do... Quer dizer, não morreu todo, não morreu, ficou 25 mil ainda. Remanescente daqueles 603 mil de Cades Barneia, tinha 25 mil a remanescente ali, que poderiam, se quisessem, atravessar o Jordão pelo arrependimento, poderiam atravessar o Jordão para o outro lado, para a terra prometida. Mas esse remanescente, esses 25 mil, eles vão se unir a Baal-Peor na adoração aos ídolos dos midianitas, moabitas e amonitas. Isso aí é outra história, fica para outra mensagem. Mas a questão toda é, em Números capítulo 23, Deus olha para esse povo pecador e ele diz, eu não vejo pecado nesse povo. Na história da mulher adúltera, Jesus Cristo disse para os fariseus, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então eu estou salvo em Cristo, pela justiça de Jesus Cristo, eu estou salvo. Pelo sangue de Jesus Cristo eu estou purificado de todo o pecado. Então quando Deus olha para mim, ele não vê Renivaldo, ele vê Jesus Cristo. É o que Davi está dizendo no Salmo 17. Antes de você pensar que Davi estava dizendo que ele não tinha pecado, olhe para a vida de Davi, uma vida de mentira, de vingança. Davi até no leito de morte, ele mandou Salomão matar 2 pessoas. Matar Joabe, que era líder do seu exército, e matar Simei, que havia jogado pedra nele quando ele estava fugindo de Absalão. Esse espírito vingativo, ainda no leito de morte, estava presente em Davi. E diz a Bíblia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então agora como é que Davi pode orar a Deus aqui dizendo que se Deus o julgasse, não acharia pecado nele? Aqui veja o que o texto está dizendo. Aos teus olhos eu não tenho pecado. Então quem é que não vê pecado em você? É o próprio Deus. Por quê? Porque ele não vê você, ele vê Jesus Cristo. Você foi revestido da justiça de Cristo. Você foi revestido do caráter de Cristo. Então Deus não vê pecado em você. Você continua sendo um pecador santo e um santo pecador. Eu estou salvo, mas não estou sem pecado. Existe hoje aquelas pessoas que insistem em dizer que uma vez que eu aceitei Jesus Cristo, eu não tenho pecado. Eu parei de pecar. Não, não é verdade. Isso atrapalha o seu relacionamento com Deus. Quando você coloca na sua cabeça que você é uma pessoa agora perfeita, imortal, pura, sem pecado, eu sou puro, mas com pecado. Eu sou santo, mas com pecado. Eu sou salvo, mas com pecado. Eu não sou salvo no pecado. Presta atenção. É 2 coisas totalmente diferentes. Nós não somos salvos no pecado. Nós somos salvos do pecado. Agora, Romanos, capítulo 6, versículo 13, diz que eu não sou mais escravo do pecado. Quando eu erro por acidente. Quando eu peco por acidente. É como você aprendeu a dirigir.
Então você cometeu várias falhas quando você estava aprendendo a dirigir. E mesmo depois que você aprendeu a dirigir, você tirou a carteira de motorista, você sai pela estrada, você ainda vai cometer vários erros. Mas isso não leva você a perder a habilitação. Você vai tendo a alegria de ir aperfeiçoando a direção e você jamais vai parar de errar. Quantas vezes você vai passar uma marcha errada? Quantas vezes você vai sinalizar para a direita e virar à esquerda? E quem sabe causar um acidente? Quem sabe você, num vacilo, num dia cansado, você resolveu dirigir? E você sabe quando a mente da gente está cansada, a gente comete vários erros. Você dorme ao volante. Eu viajei recentemente para a Bahia com meu carro e nós saímos de casa, era muito cedo, umas 2 horas da manhã. Então, por volta de 10 horas da manhã, quando a gente estava subindo a região ali para chegar em Botirama, meu corpo disse: Renivaldo, você para ou você vai dormir no volante. E teve um momento que eu estava insistindo, acabei cochilando. E meu filho disse: pai, acorda. E quando eu percebi, o carro já estava no acostamento. Ainda bem que tinha acostamento naquele pedaço de estrada, né? Então ele vá dormir. Aí eu saí do volante e ele assumiu o volante. Então são erros. A vida cristã Jesus Cristo salvou você. Ele perdoou você. Ele curou você. Agora, você não está perfeito ainda. Você está no processo do aperfeiçoamento. Você está no processo da santificação. Essa é a primeira lição que eu encontro no Salmo 17. Deus não vê pecado no Renivaldo. Louvado seja Deus. Deus não vê pecado em você, meu irmão. Deus não vê pecado em você, minha irmã. Porque você já deu o coração a Jesus Cristo. Mas, Renivaldo, por que eu continuo errando tanto? Calma. Se você chora porque erra, esse é que é o milagre da santificação. Você não tem alegria mais no pecado. Você não tem prazer no pecado. Você não tem prazer no erro. Você não tem prazer na mentira. Você não tem prazer na injustiça. Você não tem prazer na maldade. Mas você pratica isso porque você é humano. E Deus sabe disso. Mas Deus ainda está conduzindo você pela mão. No Salmo 17, aí, no versículo 3, ele diz algo bem parecido com isso. Quer ver? Veja bem. Versículo 3, ele diz assim: o Senhor sonda-me o coração de noite e o Senhor me visita. O Senhor prova-me no fogo. Eu quero falar um pouquinho dessa segunda lição aqui. Veja, Deus está conduzindo você. Deus está dirigindo a tua história, dirigindo os teus caminhos. Você continua nos braços de Deus, mas você é fraco, você e eu erramos. Agora o texto está dizendo aqui, meu irmão, é que Deus prova você no fogo. Oh, meu irmão, que lição dura para a gente. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim. Nenhum de nós gosta do sofrimento. Nenhum de nós gosta de ter aquele diagnóstico médico que você precisa dessa cirurgia. E agora você volta para Deus e diz para Deus: Senhor, eu não estou satisfeito. O texto está dizendo que o Senhor prova no fogo. O Senhor vai me jogar na fornalha. Eu vou ver se eu acho o texto aqui para você. Zacarias capítulo 13. Eu acho que é Zacarias 13. Mas vamos lá. Zacarias 13. Deus tem uma mensagem. Vamos ler Daniel primeiro. Veja o que Deus reservou para os seus filhos.
Hoje eu fico chateado com essa ideia dessa religião de prosperidade, em que se você entregar a vida a Deus, você vai parar de sofrer, você vai parar de ter problema, sua vida vai ser mil maravilhas, você vai entrar no paraíso aqui na terra. Cuidado com isso. Essa doutrina panteísta, ensinada pela filosofia moderna, de que o paraíso é aqui, que você, se você aceitar Jesus Cristo, você entra num paraíso aqui. Cuidado, porque veja o que Daniel disse. Daniel capítulo 12, ele está escrito assim, versículo 10. No versículo 9, Daniel está dizendo, quando é que eu vou receber meu prêmio? Quando é que eu vou receber a minha coroa? Aí Deus diz, Daniel, vai, fique em paz, viva tranquilo, você vai dormir, você vai morrer. Não vou dar a você a trasladação como eu dei para Elias, como eu dei para Enoque, mas vai tranquilo, você vai dormir, você vai para o pó. Versículo 9, ele diz, vai Daniel, porque essas palavras são para o tempo do fim. E aí, versículo 10, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo que do sacrifício for tirado, aí diz que, versículo 13, diz que você vai acordar. Você vai acordar e você vai ressuscitar e então você vai receber sua recompensa. Eu vou falar um pouquinho disso aqui no final da terceira lição, que é o final do Salmo 17. Mas vamos ficar aqui com essa questão do provados. Muitos serão purificados, provados e embranquecidos. Você sabe o processo de purificação de uma mancha de roupa, né? Hoje existe aí os solventes, né? A soda cáustica, existe as águas sanitárias, né? Que a gente usa para limpar as manchas. Há um desgaste. Se você coloca a roupa na máquina e coloca lá o sabão, né? Seja eles sabão líquido, sabão em pedra, né? Ou sabão em pó, você sabe que aquela roupa tem que ser sacudida. Ela tem que estar ali dentro da máquina para ser purificada. Eu não lavo roupa na máquina, eu sempre lavo na mão. E aí tá ali, ó. Você tem que esfregar, você tem que machucar a roupa ali, né? No interior o pessoal ainda bate na pedra a roupa para poder ela limpar. Passa o sabão lá com soda para limpar a roupa, bota para coarar. Deus está dizendo, olha, os meus filhos vão passar por esse processo de embranquecimento. Eles serão embranquecidos, purificados. Mas lá no livro de Zacarias, eu vou achar o texto aqui de Zacarias que fala também a mesma coisa. Como é que Deus vai fazer esse processo de purificação? Zacarias 13. Diz assim, olha, Zacarias 13, versículo 8 e 9, diz assim, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados, mas a terceira parte estará salva, ou será salva, né? Ou permanecerá nela, permanecerá na terra. Farei passar essa terceira parte, os salvos, farei passar pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei as suas orações, porque é meu povo. E eles vão dizer, este é meu Deus.
Relacionamento com Deus não livra você da dor. Relacionamento com Deus não livra você das lágrimas, das perdas, dos fracassos, das derrotas. Salmo 17, Davi diz, Senhor, sonda o Renivaldo. Davi está dizendo, sonda o Davi, né? Mas eu estou dizendo, Senhor, sonda o Renivaldo, prova o coração. O Senhor está dizendo em Salmo 17, que eu e você seremos provados no fogo. Salmo 17 diz, sondas-me o coração e de noite me visitas, prova-me no fogo. Prova-me no fogo. Deus vai provar você, meu irmão. Deus vai provar você, minha irmã. Não tenha dúvida disso. A vida cristã não é uma vida de comodidade, de felicidade, de alegria, de prazer neste mundo. Jesus Cristo disse, João capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês vão passar por sofrimento. Esse é o método de Deus para purificar você. Esse é o método de Deus para burilar teu caráter. Esse é o método de Deus para purificar tua vida e levar você para viver na presença dele para sempre. Eu não quero iludir você. Não vou entrar nessa malha da religião da prosperidade que oferece a você que se você aceitar Jesus Cristo, tudo vai ficar bem e você vai parar de sofrer. Isso é ilusão. Eu não posso, porque a palavra de Deus não está dizendo isso. Eu acabei de ler para você que o próprio Daniel, o filho amado de Deus, que Deus enviou Gabriel para ficar perto dele, para dizer, para protegê-lo, para ajudá-lo, para auxiliá-lo, para responder às orações que ele estava fazendo. Deus disse, Daniel, você vai dormir no pó. Você vai ter dificuldade na sua vida. Você vai morrer. É isso que Deus disse para Daniel. Paulo chegou para Deus e disse, Senhor, eu tenho um espinho terrível na minha carne que está me incomodando, está me tirando a paz, está me tirando a alegria, está me tirando o sono. E Deus disse, o meu poder vai se aperfeiçoar em você através desse espinho. Eu vou manter você salvo, eu vou manter você puro, eu vou manter você branco, embranquecido no caráter por esse espinho. Deus não vai tirar você do deserto. Deus não tirou Jesus Cristo do deserto. Diz o texto de Mateus 4, Lucas 4, que o diabo levou Jesus Cristo ao deserto para tentá-lo, para dissuadi-lo, para levá-lo a transgredir a vontade de Deus. E diz o livro de Hebreus, capítulo 5, que Jesus Cristo foi aperfeiçoado no deserto. Jesus Cristo foi aperfeiçoado por tudo que sofreu. E eu e você, como cristãos, queremos ir para o céu sem ser aperfeiçoados? Sem ser purificados, sem ser embranquecidos, sem ser provados? É ilusão, meu irmão. É ilusão, minha irmã. Eu jamais vou dizer para você que a vida cristã vai ser a mil maravilhas que você quer. Que Deus vai responder todas as suas orações, que todos os seus projetos vão dar certo, que tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Isso é mentira. Não posso iludir você com isso. Porque eu sei que Deus vai usar a vara do sofrimento, a vara da dor, a vara das lágrimas, a vara dos fracassos para levantar você e fazer de você um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Porque foi isso que ele fez com Davi. Davi foi perseguido, Davi foi maltratado. Ele passou 14 anos sendo perseguido por Saul, antes de se sentar no trono de Israel. Ele foi ungido rei, poderia ter feito guerra, poderia ter matado Saul a hora que ele quisesse. Ele teve inclusive 2 oportunidades, esteve com Saul diante dele, a 1 metro dele, pronto para ele enfiar a espada nas costas de Saul e matá-lo. E ele disse, não é assim que Deus trabalha e não é assim que eu quero também.
Então, se Deus vir que eu mereço o trono, Ele vai me levar para o trono da maneira dele. Deus vai levar você para o céu, meu irmão, mas é pelo método dele. Deus vai levar você para o céu, meu irmão, é pelo método dele. Ele vai levar você a vida, uma vida vitoriosa, mas é pelo método dele. Então pare de acreditar em mentiras. Que diz que se você entregar o coração a Jesus Cristo, você para de sofrer. E aí você vive hoje um casamento de mentira. Ah, porque Deus vai converter teu marido. Pode ser que ele converta teu marido, mas pode ser que teu marido seja a única pedra de tropeço para você se manter aos pés de Jesus Cristo. Você está dizendo, Renivaldo, que Deus não vai converter o meu marido para que ele seja uma pedra na minha vida para que eu não desista de Deus? Veja, ele como faraó endureceu o coração, ele não quer abrir o coração. Mas Deus, ele vai usar esse faraó, ele vai usar esse homem maligno da tua vida para manter você humilde, para manter você submisso, submissa. No caso, a mulher, né, do homem, vai manter ele submisso, Deus vai manter você submissa, porque o interesse de Deus é em você. É você que ele quer levar para o céu. É você que ele quer dar a vida eterna. Ele não quer, ele já disse que não quer. Ele persegue você, fala mal da sua igreja, né? Ou ela fala mal de você, da sua igreja. Ela é aquela mulher encrenqueira quando você sai para a igreja. Ela é capaz de ir na porta da igreja fazer escândalo. Mas Deus quer usar essa mulher como instrumento dele para aperfeiçoar você. Daniel teve que entrar na fornalha, ou na cova dos leões. Mas a prova de Daniel não foi a cova dos leões. A prova de Daniel foram os homens maus que eram seus ministros, que eram seus companheiros de trabalho. Foram eles que foram usados pelo mal para destruir a fé de Daniel. A cova dos leões foi resultado da ação deles. A ação do seu esposo, a ação da sua esposa, do seu cônjuge, é que vai levar você para a fornalha, para a cova dos leões ou para o deserto. Agora, a questão é, como eu já disse, a questão não é cair, a questão não é errar, a questão não é fracassar. A questão é o que você vai fazer quando você errar. Qual é a sua atitude quando você erra? Davi correu para os braços de Deus. Deus vai provar você? Vai. Você continua com suas fraquezas? Continua. Agora, a terceira lição aqui, existem muitas outras lições, nós poderíamos gastar aqui muito tempo aprendendo desse salmo aqui. A última lição, no versículo 15, está escrito: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face e me satisfarei em ser semelhante a ti. Aqui está falando, né, de uma vida após a ressurreição. Tá bom? Ainda que, o que Davi está dizendo, ainda que eu morra, eu tenho esperança. Ele disse isso em outros salmos, né, que o justo tem esperança mesmo na morte. No Salmo 16, ele disse, né, que Deus não deixaria o seu corpo na sepultura para sempre. O justo, ainda que precise passar pela morte, ele disse no Salmo 23, ainda vai trabalhar o Salmo 23 ainda, ele está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não tenho medo nenhum. No Salmo 17, Davi diz, na justiça contemplarei a tua face. Jesus Cristo vai voltar. E todos os que morreram em Jesus Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E aí
quando a gente ressuscitar para viver a eternidade e a imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 a 54. Diz que Jesus Cristo vai tocar uma trombeta. A trombeta soará e todos os que morreram ressuscitarão em Cristo. Morreram em Cristo, ressuscitarão. E agora, esse corpo corruptível, esse corpo mortal, esse corpo cheio de falhas, de limitações, de inquietações, de fraquezas, ele vai se revestir da imortalidade e vai se revestir da impecabilidade. Agora sim, nós seremos imortais e impecáveis. Nós não iremos mais pecar. A impecabilidade e a imortalidade está reservada para cada um de nós, ou estão reservadas para cada um de nós, na ressurreição dos justos. Veja, ele diz aqui, na contemplação, na justiça de Deus, nós iremos ver a Deus face a face. E nos tornaremos, e nos satisfaremos, e nos alegraremos em ser semelhantes a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. A nossa natureza agora já não é natureza carnal e espiritual. A nossa natureza agora é a natureza gloriosa de Deus. Aquela glória perdida por Adão e Eva quando pecaram, ela será devolvida aos salvos na ressurreição. E esse corpo mortal se revestirá de glória, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 a 54. O corpo que é mortal se revestirá de imortalidade. O corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E então agora nós viveremos a glória de Deus eternamente. Diz Isaías 43, versículo 7, que nós somos chamados por Deus para refletir a sua glória nessa terra. Mas essa glória, diz Paulo em Coríntios, que essa glória ela é ofuscada pelo pecado. O espelho está embaçado pela transgressão. Então a gente não consegue refletir a perfeição de Deus, a perfeição do caráter de Jesus Cristo. Mas quando a gente ressuscitar, Davi está dizendo que na contemplação da justiça nós veremos a Deus face a face e nós nos alegraremos de ser semelhantes a Deus. No caráter, na personalidade, na conduta, nas ações. Ou seja, nós vamos refletir plenamente a glória de Deus. É isso que o Salmo 17 quer ensinar para mim e para você. Ao contrário do que muitos ensinam hoje, de que uma vez que você aceitou a Jesus Cristo, você está sem pecado. Ao contrário do que muitos ensinam hoje, de que se você aceitar Jesus Cristo, você para de sofrer, você para de sentir dor, você para de sentir medo, você para de ter problemas, tudo vai ser a mil maravilhas. Ao contrário disso, Davi diz que eu continuo falhando, eu continuo com limitações. E nesse mundo, Jesus Cristo deixou claro que eu passaria pela dor, passaria pelo sofrimento, passaria pelas lágrimas, porque isso me daria a certeza de que eu estou nas mãos de Deus. E é Ele que está purificando o meu caráter, Ele que está purificando a minha personalidade, é Ele que está purificando o Renivaldo para habitar perfeitamente, puro, limpo, santo, na presença dEle para sempre. Agora, na ressurreição, eu alcanço a glorificação. Se eu estiver vivo, eu serei glorificado com os vivos que estiverem nessa época. E se eu estiver morto, eu ressuscitarei para contemplar o Senhor face a face e me alegrar em me tornar semelhante a Ele no caráter e na personalidade. Porque eu fui purificado na fornalha, eu fui purificado no fogo da provação, do sofrimento, das lágrimas, dos medos, das perdas,
dos fracassos, eu fui purificado e agora eu me encontro perfeito na presença de Deus. Salmo 16 pergunta: quem vai habitar na tua presença? Quem vai ficar na presença de um Deus santo, de um fogo consumidor? Salmo 17 diz: aqueles que forem provados, aqueles que forem embranquecidos, aqueles que forem purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Nas provações dessa vida, assim como Jesus Cristo foi provado, tentado, e ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento, o cristão também é aperfeiçoado pelo sofrimento. E ainda que ele passe pela sombra da morte, ainda que ele vá descansar na sepultura, ele tem esperança de que ao acordar, ele vai contemplar a justiça de Deus se manifestando ao trazer os justos à vida novamente. E agora sem dor, sem lágrimas, sem câncer, sem AIDS, sem diabetes, sem colesterol, sem pressão alta, sem casamento fracassado, sem divórcio, sem luta, sem lágrimas. Você vai acordar perfeito, porque você agora é semelhante a Deus em todas as coisas. Você então agora vai ser glorificado junto com Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 16 está escrito: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados na sua vinda. Meu irmão, Deus quer glorificar você. Aquilo que você está passando hoje, as lágrimas que você está derramando, a dor que você está sentindo, essa doença que não cura, que o médico tirou a sua esperança, que diz que você vai para a sepultura. Deus quer usar tudo isso para purificar a tua vida, para limpar teu coração e preparar você para a glorificação. Aceite o plano de Deus, aceite a direção de Deus, não duvide dos planos de Deus. Ainda que você chore, como Davi chorou, ainda que você chore como as irmãs de Lázaro choraram, ainda que você chore como Jesus Cristo chorou, Deus não vai tirar suas lágrimas, porque Ele quer fazer dessas lágrimas um remédio para curar você e dar a você a glorificação. O Salmo 17 nos ensina que ainda estamos nesse mundo, ainda somos pecadores, ainda estamos num processo de purificação. E o sofrimento faz parte desse processo. As lutas, as tentações, as perdas, os fracassos, tudo faz parte desse processo. E você, como Jó, aprende a esperar pelo milagre de Deus. E no final, Deus vai acordar você. Deus vai chamar você e Ele vai glorificar você. Jesus Cristo disse que Ele foi glorificado no sofrimento. João capítulo 14. Hebreus capítulo 5 diz que Ele foi santificado pelo sofrimento. Ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E Deus quer aperfeiçoar você, Deus quer glorificar você. Romanos 8,16. Repita comigo. Se com Ele eu sofrer, se eu aceitar o sofrimento como parte do processo do crescimento espiritual, eu serei glorificado com Jesus Cristo. Na sua vinda, na vinda de Jesus Cristo, Deus está preparando algo glorioso para você. A vida eterna, a imortalidade, a incorrupção, a perfeição, vida eterna. Meu irmão, Deus está chamando você para viver com Ele, andar com Ele, sofrer com Ele, morrer com Ele, para você viver eternamente com Ele. Você deseja isso? Você quer isso? Ore comigo. Meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus. Tu nos amas, Tu nos aceitas. E, Senhor, nós não gostamos de sofrer, nós queremos uma vida boa, queremos que dê tudo certo para a gente, que todo o plano da nossa vida realmente nos leva à perfeita realização, vitória e sucesso. É assim que a gente é, Senhor. Mas
Se o Senhor está nos conduzindo através do vale, através do sofrimento, através das lágrimas, através da dor, da doença, Senhor, ajude-nos a ter paciência. Ajude-nos a aceitar os teus planos para a nossa vida. Ajude-nos a aceitar os teus caminhos, porque o teu caminho nos leva à vida eterna e à glorificação. Portanto, Senhor, toma-nos em teus braços de amor. Cura a gente e transforme a gente e purifique a gente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.